Bem-vindos ao canal Aprofundando-se na Palavra. Graça e paz a todos. Hoje nós queremos começar um estudo sobre tabernáculo, mas se faz necessário nós termos uma visão de certas coisas para que possamos até contextualizar o tabernáculo. Por que Deus fez o tabernáculo? Por que ele tinha que ser movido o tempo todo para onde o povo fosse? O que tem por detrás de tudo isso? O que Deus queria mostrar? Nós sabemos que o Velho Testamento é cheio de figuras para nós. Era uma realidade que o povo de Israel viveu. No entanto, ela traz figuras de muitas coisas importantes para nós e do plano de Deus. E aos poucos nós precisamos entendendo essas coisas. Eu quero fazer uma visão panorâmica de algumas coisas importantes para que a gente entenda o contexto do tabernáculo. Tá? E eu gostaria de citar logo de cara aquela passagem, tão conhecida, que temos trabalhado tanto nela, lá em Gênesis 1, 26 e 20, de 26 a 28. O que diz lá? Desde a criação do homem, está ali nessa passagem mostrando o propósito de Deus para conosco. Então, não é uma mera palavra sem não, ele está mostrando na criação do homem o propósito do homem. E diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Não foi feito de qualquer forma, foi feito à imagem de Deus, conforme a sua semelhança, E disse Deus, e domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Já falamos muitas coisas sobre isso. Se você não ouviu, nós temos vídeos falando, detalhando. Não dá para falar tudo no vídeo, vão ficar aqui 5, 6, 7, 10 horas, não sei. Temos que ir recebendo a revelação aos poucos. Depois ele diz assim, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Interessante, A imagem de Deus os criou, o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Olha coisas interessantes. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aqui tem muitas coisas que eu não vou tornar a falar, mas em cima desse texto nós vamos começar a trabalhar algumas coisas, da sequência nessas revelações. O fato do homem ter a imagem, semelhança de Deus, mostra que ele é um representante de Deus. Ele está aqui, como uma figura de Deus, em lugar, representando Deus em alguma situação, em algum lugar, para algum propósito. E ele descreveu ali. Então, o que demonstra? Demonstra que Deus o criou, criou o homem com o propósito de expressá-lo aqui na terra. A expressão de Deus não tinha aqui na terra. E ele estava querendo colocar a expressão dele aqui. Mas por que ele não fez logo isso? Porque tem uma circunstância aqui que a gente precisa entender. E às vezes eu comento assim, Deus criou os céus e a terra. Nós já vimos que a terra se tornou sem forma vazia. Depois Deus veio criando a luz, aquilo tudo lá, como uma reforma, reconstruindo tudo aquilo. Mas, no Jardim do Éden ali, o diabo estava lá. Eu pergunto, o que o diabo estava fazendo aqui na terra? O quê? Interessante, E Deus coloca o homem, cria o homem à sua imagem e semelhança e manda ele dominar sobre os animais que rastejam. Nós sabemos que a serpente é um animal que rasteja. Sabemos que lá em Apocalipse nos mostra que o dragão, a antiga serpente. Então, isso aí faz parte de um contexto de Gênesis e Apocalipse. Nós temos toda a revelação de Deus.
Aliás, o livro de Apocalipse significa revelação, né? Então, olha só, por que Deus precisava de alguém para expressá-lo e representá-lo com a sua imagem e semelhança? Você já se fez essa pergunta? Por que Deus criou o homem, tá? A sua imagem para expressá-lo? Qual o contexto de tudo isso? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, foi Deus que criou todo o universo. João 1,3 está citando isso. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas por que Ele não tinha autoridade sobre essa terra? E criou um ser à sua imagem e semelhança para ter domínio sobre essa terra? Então mostra que essa terra não tinha domínio e Ele quer reconquistar esse domínio. E qual o propósito desse domínio? Tudo isso está depois no desenrolar dos demais livros, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, até Apocalipse, a consumação final e máxima de tudo o que vai acontecer. João 12,31 diz assim, né? Se refere ao diabo como o príncipe deste mundo. Como pode? Diz assim, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Como é que pode o diabo ser príncipe deste mundo? Quando é que você viu Deus entregando a terra para ele, ou dando-lhe, tá, a posição de príncipe deste mundo? Como é? Como é que fica isso? A Bíblia nunca nos mostrou isso. A Bíblia sempre falou do diabo como um ser usurpador, com inveja de Deus, querendo ser igual a Deus, querendo derrotar a Deus, só querendo, né? E não mais, João 16,11 diz assim, e do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Ele está sentenciado, foi julgado, sentenciado, mas não foi efetuado ainda a sua condenação. Por isso que ele tem domínio ainda sobre essa terra, tá? O mundo jaz no maligno. Está escrito na palavra de Deus. Mas por que o mundo está nas mãos do diabo? Foi Deus que quis isso? Então, a gente precisa entender o contexto todo da criação do homem, qual o propósito, por que o diabo já estava aqui, o que o diabo tem o principado, né? Príncipe deste mundo. Quem lhe deu isso? Tá? Deus nunca entregou e cria um ser, a sua imagem e semelhança, e diz domínio sobre essa terra. Pisa na serpente, pisa no diabo. Por que tudo isso? Então, olha quanta coisa interessante que nós temos. É que o cristão, às vezes, ele está preocupado de ser salvo, desde que ele aceitou a Jesus Cristo, ele se salvou, ele não quer saber de detalhes. Estou esperando Jesus vir, vou morar no céu, a eternidade. Mas existe um monte de contextos que trazem condições para que tudo se realize e de que forma se realize. O cristão que não está atento a essas coisas pode perder, distraído que nem as virgens loucas, virgens salvas e remidas pelo sangue de Jesus Cristo, por isso que foram purificadas, por isso que são virgem pura, e perdeu, né? Não foi? Então, cuidado. Nós, como cristãos, temos que ter muito cuidado, porque a palavra de Deus nos orienta em toda a verdade. Amém? Nunca vimos Deus dar essa terra para Satanás. Eu nunca vi nas Escrituras Deus dando essa terra para Satanás. Por que ele era príncipe deste mundo? Tá? Então, ele usurpou isso. Ele usurpou. E Deus não criou a terra para isso. Ele tem um propósito com essa terra. Deus criou, então, o homem, a sua imagem e semelhança, com esse propósito de tratar com o diabo, para ele comer da árvore da vida e dominar essa terra. E ao mesmo tempo, para dominar essa terra, tratar com o diabo. Quando Jesus morreu na cruz, o que ele falou? Eis que vos dou poder para pisar no diabo, na serpente. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. A antiga serpente, que lá em Apocalipse é o dragão. Então, olha o propósito de Deus. A gente não pode
simplesmente Deus criou, agora o homem pecou, agora Jesus vem e morre por nós, tudo bem, tudo isso é verdade. Mas o que está por detrás? Qual é a trama toda por detrás disso? Qual é o plano, o propósito de Deus para com o homem? Tá? Então, como eu falei, nunca vimos Deus dar essa terra a Satanás. Logo, se ele tem sido o príncipe deste mundo, como assim? Como ele se tornou? Ele indica que ele usurpou isso de Deus. Tá? Então, se ele usurpou isso de Deus, tá? Ele está fazendo algo ilegal. E Deus não tratou com ele pessoalmente, mas mandou o homem. Mandou o homem. Então, o fato de Deus mandar Adão dominar sobre toda a terra demonstra que Deus criou o homem com o propósito de readquirir aquilo que Satanás roubou. Ele é ladrão. Ele rouba desde o princípio. Ele é ladrão. Então, o que acontece? Ele roubou essa terra. Ele simplesmente chegou tomando conta e disse que é dele. Agora Deus vai tratar com ele, está tratando. Mas Deus precisa de nós. Precisa da igreja. Quem vai pisar na cabeça do diabo? Quem que é? Nós, como corpo de Cristo, Cristo pisando na cabeça da serpente. Então, Deus conta conosco. Deus conta conosco, por isso que Ele nos recriou, vamos dizer assim, de certa forma, porque nos colocou agora um novo espírito, nos dando um novo nascimento. Agora não somos só humanos, mas nós temos um espírito, e como espírito nós podemos nos alimentar de Cristo como espírito vivificante, recebendo essa vida e abundando nessa vida de tal forma que possamos expressá-lo em sua imagem e semelhança. Amém? Então, por que a criação ficou sujeita à vaidade, diz Romanos 8, 20, 21? Não por sua vontade. Está vendo? Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem? O diabo. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, é isso que aconteceu. Deus criou a terra, tá? Porque o diabo ele veio e tomou, na ocasião, implantou o seu principado, vamos dizer assim. Deus veio para restituir a terra, colocou esse homem no jardim do Éden, onde ele iria se alimentar da árvore da vida, receber a vida, tá? Porque ele tinha o espírito. Aí o que aconteceu? Ele não comeu da árvore da vida e comeu da outra, teve que ser expulso do jardim do Éden. Então o que aconteceu? Jesus teve que vir para resolver agora primeiro esse problema do homem. Como? Dando-lhe um novo nascimento. Ele já tinha nascido. Por isso que fala um novo nascimento. Ele já tinha nascido e ele tinha um espírito. O Senhor soprou sobre ele o espírito nas suas narinas, tá? E ele foi feito alma vivente, tá? Ou seja, ele era o espírito que se tornou alma vivente. Adão, mas pecou e morreu. Por isso que o Senhor teve que dar um novo nascimento, outro nascimento. Novo nascimento quer dizer que ele já tinha um nascimento. Deus deu um novo nascimento. Nós tivemos um novo nascimento. O que é esse novo nascimento? Nós fomos regenerados no Espírito, que esse é o novo nascimento, tá? E agora nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando em nós. Se nós andarmos segundo o Espírito, tá? Nós temos um crescimento espiritual, vamos amadurecendo até a estatura de varão perfeito, onde nós nos tornamos capazes de ser instrumentos verdadeiramente na mão de Deus para executar o seu propósito. Amém? Vamos lá, a gente tem que entender nessas coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, está lá em 1 Coríntios 15, 28, está vendo? Um dia vai ter que se tornar sujeito, porque elas não estão sujeitas. É importante entender, mesmo Jesus estando aqui na terra, morreu por nós, mas as coisas não estão. O mundo jaz no maligno. O mundo está nas mãos do diabo. Basta olhar ao seu redor que você vai ver quanto o diabo, apesar de nós estarmos aqui,
tá? Mas o que acontece? Quem está reinando é o diabo. Jesus vai vir para reinar. A Bíblia nos mostra. Mas ele não veio para reinar. Primeiro ele veio morrer por nós. Tá? Dando essa vida, por isso que nós somos estrangeiros nessa terra. Por enquanto. Por quê? Porque quem está no poder é o diabo. Mas isso tudo vai ter que ser resolvido no seu devido tempo. E esse é o propósito original de Deus. Lá em Gênesis. Sabe-se lá, né? Quanto tempo houve tudo isso? Mas enfim, tá? Então, o filho se sujeitará àquele que todas as coisas... Vamos ler o texto todo. Ó. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, ou seja, a Deus, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, está vendo qual é o propósito de Deus? É Deus ser tudo em todos. Porque ele não tem sido tudo porque alguém usurpou algo dele, mas vai se tornar novamente dele. E o homem entra aí nesse enredo todo. Para isso ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, com um propósito junto com Cristo, como a noiva de Cristo, para vir estabelecer o reino dele sobre essa terra. Amém? Você vê que vai ter o casamento lá numa metade da grande tribulação, depois ele vem e implanta o reino dele sobre essa terra. Amém? Hebreus 2,8, ó, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito. Ou seja, tudo vai se sujeitar a Deus. Mas agora, ainda, não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Por quê? Porque o mundo ainda jaz no maligno. Embora Deus já tenha vindo aqui, tá, salvar nós, mas ele ainda não tratou com Satanás. Entendeu? Não, as coisas não ainda estão sujeitas, não vemos isso ainda, mas é claro que isso vai acontecer, porque já está determinado por Deus que essas coisas vão acontecer, só que ainda não chegou a hora e não estamos vendo, mas iremos ver, iremos contemplar. Se Deus precisa sujeitar a terra, mostra que algo o tornou rebelde, tá? Se a terra precisa se sujeitar, então a terra está fora da vontade de Deus. A terra não está sujeita a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que até a natureza geme, ansiosa, esperando esse dia da redenção. Quando esse propósito for executado, Deus assumirá o poder do domínio dessa terra. Mas não chegou a hora. Mas nós precisamos saber que esse é o plano. Tudo está indo em direção disso. Nós temos que saber para onde nós estamos indo, tá? Se não estamos aqui, eu já aceitei Jesus, estou esperando, eu vou na igreja com os irmãos, participo, tudinho, tá? Aí Jesus vem buscar, eu vou. Nós não podemos estar alheio a tudo isso. Nós estamos encaixados nesse propósito aí. Nós temos que estar fazendo parte a todo momento do que Deus quer na nossa vida. Então, Deus poderia tomar a terra. Deus tem poder. Deus, aliás, falar que Deus tem poder, até, sabe, ele é o mais poderoso, não existe. Ele é o poder, certo? Esse planeta, na hora que ele quiser, só pescou, é meu de volta, acabou. Mas ele não quis fazer isso. Ele quis fazer através do homem, a sua imagem e semelhança. Se alimentando de Cristo, como árvore da vida, por isso que nós nos alimentamos de Cristo, tá? E por ele vivemos, é a mesma coisa. Então a árvore da vida para Adão é Jesus Cristo para nós hoje. Nós nos alimentamos dele e vamos crescendo. Para quê? Com o propósito de dominar a terra. Tá? Para isso veio o último Adão. Enquanto isso não acontecer, o mundo jaz no maligno, não é? Nós sabemos disso, a Bíblia fala isso.
Deus para habitar nesse, é esse contexto que eu vou começando a mostrar para que a gente entenda a questão do tabernáculo, tá? Enquanto isso não acontecer, o mundo já não é ali. Deus para habitar nessa terra, ele precisa de um lugar apropriado. Naquela ocasião, ele teve que construir um tabernáculo, com todos os quesitos necessários, porque senão ele não poderia. E toda vez que o povo se levantava para ir a algum lugar, tinha que desmontar o tabernáculo. Quando chegasse no local, montar tudo. Gente, é uma canseira, hein? Era uma canseira fazer tudo isso. Mas tinha que fazer. Por quê? Porque Deus tinha que ir com o homem. E o homem precisava de Deus. Mas Deus não pode pisar nessa terra enquanto ela pertencer a Satanás. Jesus pisou porque ele veio como homem. Entendeu? Deus não vai entrar na casa de Satanás, porque por enquanto o mundo já é no maligno. Essa terra é a casa, por enquanto, de Satanás. Deus não vai aqui. Ele não vai pisar, tá, nessa terra. Então ele hoje habita dentro de nós. Está vendo? Ele não está pisando nessa terra. Então, a gente precisa entendendo isso. O tabernáculo vai mostrar um monte de coisas que, às vezes, nós não percebemos, né? Então, quando Deus criou o homem, Deus intencionou habitar no homem. E, por intermédio dessa habitação no homem, reinar sobre a terra. Amém? Ele não vai fazer isso sem a igreja. Ele vai reinar com a igreja. Não é isso que a Bíblia nos mostra? Está vendo a intenção? Ele veio com o segundo Adão para fazer aquilo que o primeiro Adão não fez. Mas todos nós que estamos inclusos no primeiro Adão, agora estamos inclusos no último Adão. E por isso vamos reinar com ele. Embora este tenha falhado, né, o primeiro Adão, Deus escolheu um povo sobre essa terra para esta tarefa. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Gostoso saber que o Deus tem um plano, um propósito maravilhoso. E melhor ainda saber que nós fazemos parte desse plano. Mas temos que estar atentos. Precisamos saber o que está acontecendo, qual o enredo que nós estamos vivendo, ou do que nós estamos participando. Ou estamos aqui de alegre, tá? E alguém pregou o evangelho para a gente, nós aceitamos, vamos para o céu agora, só estou curtindo a vida, esperando Jesus vir me pegar. Não, filho, você entrou dentro de um propósito. Você faz parte dentro de um propósito, tá? Você pode até ser salvo e não participar desse propósito. Pode, tá? A igreja vai vir reinar. Mas a igreja é quem? Que se subiu e casou. A noiva, as virgens prudentes que casaram com Jesus e veio e se tornaram um só. Quando a Bíblia diz, homem e mulher criou, tá? Cristo e a igreja é um só. Diz que o homem e a mulher quando se juntam se tornam um só. A igreja, os cristãos, né, que forem arrebatados e se casarem lá na bodas do Cordeiro, se tornarão um só com o Senhor e virão para reinar. Mas vai ter cristão que ficou. Lembra do sinalzinho da besta? A igreja não. A igreja está lá com o Senhor se casando. Se você quer fazer parte, tem um preço a pagar. Tá? As virgens prudentes falavam, não dá mais tempo, e de comprar. Ou seja, tem um preço a pagar. Mas elas não estavam preparadas. Por quê? O que faltou nelas? Aceitaram a Jesus? Aceitaram. Elas foram purificadas pelo sangue de Jesus, são virgens, são puras. Então o que faltou? O azeite. A palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito. Ele é o óleo precioso dentro de nós. Se não tivermos nele, se não estivermos trabalhando esse Espírito em nós, nós não vamos estar prontos para esse casamento. Podemos ser salvos. Salvação é uma coisa, ser preparado como igreja é outra. Para ser salvo, Jesus pagou o preço. Para você ser igreja, você tem que se pagar o preço de estar cheio do Espírito. É você que tem que fazer. Ninguém pode fazer por você. Nem Jesus pode fazer por você. Tá? Por isso que ele diz, você se encha do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Ele te capacita, te dá todas as condições de você se encher.
Mas quem vai pagar o preço agora de se encher é você. Ele pagou o preço da nossa salvação. Tá? Mas esse preço, você, ele te dá tudo. Ele está aí para te ajudar, mas só se você andar nele. Como é que você se enche no Espírito? Quanto mais você anda nele, mais você enche. E aí você é preparado como noiva de Cristo. Coisa doida, né? Mas é só você olhar as Escrituras para ver se não é verdade. Satanás fez tudo para destruir, né? Satanás detestava aquele tabernáculo, mas ali era algo consagrado. Ali ele, duvido que ele conseguisse entrar, mas nem em volta dele, mas nem chegar perto, quanto mais atravessar a cerca, quanto mais chegar no sacrifício lá, no altar, entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, não tem, né? Não tem. Doido da vida, mas não interessa. Deus arrumou um jeito de poder estar aqui, sem pisar nesse lugar. Tá? E isso depois nós vemos, aquele versículo que ele fala que Jesus habitou entre nós cheio de graça e verdade. A palavra ali no grego, habitar, significa tabernaculou. Tá? De novo, Jesus como homem, mas como um tabernáculo, Deus habitou nele. Da mesma forma que ele habitava, só que agora, aonde esse tabernáculo se movia, Deus estava junto com Jesus. Então, é gostoso ver o propósito de Deus e depois olharmos nas Escrituras como tudo isso vai se efetuando, vai se concretizando. E quando a gente olha ali mais para frente, vendo o que está por acontecer, só adorando a Deus, agradecendo a Deus de podermos fazer parte desse plano. Eu e você somos convidados a participar, a de ser, nos tornarmos, vamos dizer assim, a noiva de Cristo, se tornar um só com Ele, mas a todos quantos ou se encher do Espírito. Ser salvo é uma coisa, ser noivo é outra. Não é? Ser salvo, todas elas, virgens, puras, lavadas, remidas pelo sangue de Jesus. Agora, o azeite é outra coisa. Você tem que se encher do Espírito. A palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito. Você, Paulo, falando para mim, tá? Você tem que se encher do Espírito. Você tem que se encher. Deus não vai encher você do Espírito. Você tem que se encher do Espírito. Você tem que se abrir. Você tem que permitir o Espírito fluir dentro de você. Amém? É esses frutos que vão ser manifestos lá na videira verdadeira que eu falei outro dia. Na realidade, isso aí é um quebra-cabeça que a gente está montando as peçazinhas. Amém? Para a gente poder entender o quebra-cabeça todo depois montado. Vai ficar muito bonito, né? Amém. Então a palavra de Deus diz que Jesus, homem, habitou como um tabernáculo, tabernaculou entre nós. Hoje nós somos templo do Deus vivo. Não é isso que a palavra de Deus diz? Ó, o templo é já uma evolução do tabernáculo. Já é uma evolução. Então nós temos que entender, essas coisas estão acontecendo há quantos anos e nós não estamos vendo, percebendo que estamos vivendo uma história maravilhosa. Hollywood nunca iria imaginar, por fazer uma novela, um filme, um épico como esse que nós estamos vivendo e participando. Sabe, todo o universo está assistindo tudo que está acontecendo e nós somos figurantes. Estamos num papel principal, se somos a igreja que vai se casar com o Senhor. Olha que papel principal que nós estamos fazendo juntamente coadjuvante de Cristo. Então é importante nós percebermos qual é nossa posição nessa história. O que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual momento eu estou vivendo? Ou ficar de alegre aí, tá no mundo que jaz no maligno? Nós estamos aqui com um propósito. Nós temos um propósito. E nós vamos cumprir em nome de Jesus Cristo. Mas é necessário que você se desperte.
que você entenda o teu contexto, para você poder assumir o teu papel. Tá? Você não pode ser só um coadjuvante, só um figurante. Você tem que participar dessa história, executar essa história juntamente com Cristo. Amém? Então podemos entender por que somos o templo do Espírito Santo, o lugar atual onde Deus se manifesta e se expressa. Opa, ó, tá vendo? Então você está vendo a evolução de tudo acontecendo e você está participando disso, vivenciando isso. Esteja consciente do que você está passando. É uma coisa que os anjos gostariam de estar no nosso lugar, de se tornar um só com Deus. Os anjos gostariam. Anjos poderosíssimos gostariam de estar, mas não estão. Esse privilégio é nosso. Não sei por que Deus fez isso. Eu não mereço, mas Deus fez. Eu não vou largar isso não. Já que Ele quer e me deu essa chance, eu quero. Eu vou lutar por ela o tempo todo na minha vida. Eu estou aqui, sabe para quê? Para cumprir a vontade de Deus. Eu não estou aqui para viver, eu não estou aqui para nada disso aqui. Tudo isso já é no maligno, gente. Eu vou ficar me contaminando com as coisas do mundo. Ah, não, pastor, mas tem coisas que são boas, que não tem nada a ver. Querido, lembra da árvore do conhecimento do bem? É engano, filho. O caminho deles é morte. Tá? Parece do bem, mas é do diabo. O diabo tem tanto conhecimento do bem quanto conhecimento do mal. Então, tem crente se iludindo, vivendo o conhecimento do bem. Não, isso é bem, não faz mal nenhum. O fim deles é morte, está lá. Há caminhos que ao homem parece reto, mas o fim deles é morte. É só ver, tem uma mensagem só sobre isso. Amém? Por isso que eu estou montando pecinhas de um grande quebra-cabeça, que às vezes nós como cristãos não conseguimos enxergar. Mas entende que é importante saber disso, senão você não vai fazer parte disso. Você não sabe nem o que está acontecendo. É só um figurante, tá? Posando para a foto, vai. E se sair na foto, né? Então, ó, graças ao sacrifício... Não, desculpa, deixa eu voltar. Então, podemos entender porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo, o lugar atual onde Deus se manifesta e se expressa. Graças ao sacrifício de Cristo na cruz, hoje Deus pode se expressar nessa terra, através de nós. Então eu estou aqui para expressar Deus, não estou aqui para viver a minha vidinha humana. Que visão pequena. Eu dou uma vida espiritual para ser vivida, eu estou preocupado de viver a minha vida humana. Somos vasos nas mãos do oleiro. O oleiro faz o que ele quer, não é? Então, nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Então, o que Ele quer é que nós vivamos expressando Ele. E eu vou ficar me distraindo com as coisas deste mundo. Depois, vai ficar desesperado, que nem a virgem louca, né? E agora, o que eu faço? E de comprar, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Mas tem um preço a pagar, e agora dá para pagar. Tá? Se você se conscientizar disso, você pode pagar agora. Agora, se você não se conscientizar, paciência. Tá bom? Em Cristo, nós somos regenerados, lavados e purificados. Deus não pode habitar num lugar impuro. Ele é santo. Não se esqueça disso. Se Ele não estar... O único lugar santo dentro de você é o Espírito. A nossa alma... Desculpa falar, mas a Maria vai com as outras. Ah, ela vê, que legal! Já perdeu o alvo, já perdeu o foco. Nosso foco é viver Cristo. Viver Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora pela fé no Filho de Deus. Tem gente que entende isso, é viver as bênçãos que Deus ganhou para nós. Eu quero isso. Deus me abençoou. Eu sou isso, eu sou aquilo. Meu Deus do céu. As riquezas deste mundo, onde se comparar com as riquezas vindouras? Mas não tem mal ter. Não tem. Não tem. Tem bem. Conhecimento do bem. Que leva para a morte.
Por quê? Porque ao invés de você se encher do Espírito, a gente fica fazendo besteira, né? Procurando viver a nossa vida aqui. Eu não estou aqui para viver a nossa vida, estou aqui para viver a vida de Cristo em mim. Cristo vive em mim, não é? Amém. 1 João, aliás, desculpa, a palavra nos ensina que Jesus Cristo veio a este mundo para desfazer as obras de Satanás. Amém? Está na palavra. Então, você vê que o diabo veio e arquitetou tudo, usurpou essa terra de Deus e implantou o reino dele. Ele é príncipe deste mundo, tá? O mundo jaz na mão dele. Mas olha o que Jesus veio para desfazer essas obras de Satanás. Todas as obras. A gente entende assim, crente entende assim, tudo que ele deseja para mim, o Senhor vai e desfaz. Não deixa de ser verdade não, querido. Todas, essas também fazem parte das obras de Satanás contra nós. Mas nós somos tão mesquinhos que a gente só olha para nós, né? Tá? O diabo está fazendo, mas Deus desfaz em nome de Jesus. Querido, não está errado isso. Mas você não acha que tem muito eu aí? Parece que Deus está aqui para te servir, fazer as coisas. Será que você não pegou o papel que era dele e está querendo que ele pegue o papel que era seu nessa história aí? Tá? Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Ele veio para cumprir, estabelecer o reino de Deus. A primeira parte foi salvar os homens, agora prepará-los como igreja. E quando a igreja estiver madura, ele vem buscar. E aí ele volta para reinar. Pisar na cabeça da serpente. Amém? E nós vamos estar com ele sendo um só. Se nós casarmos com o Senhor. Se nós pagarmos o preço de ter as nossas lamparinas cheias. E se nós tivermos a lamparina cheia, nós vamos ser a noiva de Cristo. Amém? Vigiar em todo tempo, que o vosso adversário está aí bramando como leão, para quem possa tragar. Ele te engana. Cuidado. Não sai de perto de Jesus, não. Fala, Senhor, não estou entendendo. Fala comigo. Me mostra aí o que eu tenho que fazer. Não é isso? Então vamos fazer. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra nos ensina que Jesus não tão veio este mundo para desfazer as obras do diabo. Acabou. Olha só o que diz 1 João 3,8. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Então, tudo que o diabo fez e está fazendo, tudo vai ser desfeito. Algumas coisas já foram desfeitas, outras ainda estão. E a igreja vai participar dessa parte. O Senhor veio introduzir o reino de Deus na terra. Por quê? Porque a intenção de Deus, desde o princípio, é dominar essa terra. Ou seja, reinar sobre essa terra. Ele mandou Adão, criou Adão com esse propósito. Domine essa terra. Tá? Domine para mim. Se você vai se alimentar de mim e eu sou a tua vida, a tua vida sou eu dentro de você, então você me expressa. Tá? Então, você dominar isso é estar dominando através de mim. Mas ele não quis se encher de Deus. Ele quis comer do diabo. Em vez de se alimentar de Deus, se alimentou do diabo. Imagina o que virou, né? Se não fosse a misericórdia de Jesus vir salvar-nos, estaríamos todos mortos em pecado, né? Satanás não gosta disso. Mas a verdade é que estamos retomando tudo para Deus. E ele odeia o cristão. Ele sabe qual é o destino. Por isso que ele quer te destruir. Por isso que ele quer te roubar. Porque ele sabe que se ele não fizer isso, você vai pisar junto com Cristo na cabeça dele. Na cabeça da serpente. E ele te odeia por causa disso. Então,
Não pense que um dia sequer você está tranquilinho. Vigiai em todo o tempo, diz as Escrituras. Por quê? Porque o vosso adversário, está falando para crente, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E não está fazendo isso no mundo, não. O mundo já é maligno, está fazendo isso com o cristão. Ele vai te perseguir, ele vai te querer derrubar. Não caia na dele. Se você não cai na árvore do conhecimento do mal, quem sabe você cai na árvore do conhecimento do bem. Ele vai te dar o bem. E com isso você cai do mesmo jeito. A árvore é dele, é do diabo. De Deus é a árvore da vida. Tirou a árvore de vida, entrou na árvore do conhecimento, seja do mal ou do bem, é do diabo. Uma tem uma aparência legal, a outra mostra lá quem ele é. Você escolhe, mas é o mesmo resultado. É o mesmo caminho que leva à perdição. Então, vamos acordar, né? Antes que seja tarde. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Josué 1, 3, 4. Como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, lembra do Jardim do Éden? Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Isso tem um monte de simbologias aqui por detrás. Mas tá para você sentir, vamos dizer assim, o Espírito de Deus por trás dessas coisas. Amém? Isso Josué 3,4. Olha Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Se você estiver andando no poder de Deus, você estiver se alimentando da árvore da vida, não entrando em contato nem com a árvore do conhecimento do mal e nem da árvore do conhecimento do bem. Tá? Eu gosto de falar ela separada, embora seja uma só, porque quando fala árvore do conhecimento do bem e do mal, você pensa só no mal. Não, eu não faço o mal, não me envolvo com o mal, acabou. Não, o bem também. Entenda, o bem também. O bem fora Deus é o diabo. Tá? O bem fora de Deus te mata. Tá? Te mata espiritualmente. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado com isso. Diz a letra de um hino, né? Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás. Nos trouxe aqui para possuir a terra que nos deu. Essa semana, o Senhor me acordou de madrugada, eu liguei a televisão, estava passando uma reportagem, a briga lá da Palestina, né, com, sabe, aquela briga que nunca termina. Aí o Senhor falou assim, você sabe o que isso representa? A minha briga com Satanás para ver com quem vai ficar terra. É isso que representa. Nós estamos ainda numa batalha para possuir a terra que Ele nos prometeu, desde Adão. Ele nos prometeu que iríamos dominar sobre essa terra e que Ele quer reinar sobre essa terra, mas ainda não foi concretizada. Mas se você pegar o final da Bíblia, você vai ver que Apocalipse, a Nova Jerusalém desce para a terra, se estabelece, tá? E ali é implantado o reino de Deus eternamente. E termina Apocalipse. Não mostra subindo mais, não. Se vai subir depois, não sei. Até Apocalipse, capítulo 22, último versículo, não diz isso. Está escrito ali que ela desceu, tá? E o diabo foi julgado, foi condenado, lançado no inferno, depois o inferno foi lançado no lago de fogo, né? Mas Nova Jerusalém desceu, ficou na terra e não subiu mais. Leia Apocalipse, só você lê Apocalipse, principalmente capítulo 22, 21 e 22, são os dois, mostra ela descendo e não mostra mais ela subindo. Se ela subiu, mostra para mim, tá? Porque eu não vi ela subir. Então, queridos, Deus precisa estar em algum lugar santo. Por isso,
Para ele, quando ele pôs o homem sobre a terra, Jesus ainda, Moisés, tá? Estava no Velho Testamento, não tínhamos ainda, tínhamos figura de Jesus Cristo, mas não tínhamos a realidade de Cristo. Então, ele precisava de algo que configurasse ele, tá? Que fosse uma figura dele, porque ele não pode pisar na casa do diabo. Então, ele estava aqui, mas não estava na casa do diabo. Ele só estava no... Aí você vai ver por que o templo tem, o tabernáculo tem tantas aquelas regras. Nós vamos ver a cerca, o que tinha que ter. Você não entra na cerca se não tiver alguma coisa. O lugar ali é santo. É santo. Ali não é terra onde o diabo domina, não. Mas aquilo é uma figura do reino dele, tá? Da nova Jerusalém que vai estar aqui nessa terra para todo sempre. Eu não sei porque Deus ama tanto esse planeta, né? Na cabeça da gente, eu quero ir para o céu, mas o Senhor quer vir para a terra. Sabe? O homem é doido para sair daqui. Uma que ele já falha de não assumir o papel dele aqui, junto com Deus, para dominar a terra. Está lá escrito. Depois o Senhor vem restaurar ele para completar aquilo, mas não, ele quer ir para o céu. Meu Deus, o Senhor está querendo dominar essa terra. E criou o homem para esse propósito, mas você quer pegar e ir embora. Para e pensa. Mas e o céu? Querido, o céu, aonde o Senhor estiver, o céu é ali. Esse sentido de céu, da presença de Deus, do reino de Deus, não interessa se é aqui na Terra, se é em Marte, Júpiter, Urano, Netuno, Plutão, sei lá, outra galáxia, não me interessa, porque aonde o Senhor estiver, eu quero estar. Se Ele vai estar aqui na Terra, e Ele que me criou com esse propósito de estar aqui na Terra, para reinar essa Terra, eu vou reinar, e Ele vai estar comigo. A Bíblia diz lá em Apocalipse, os reinos deste mundo, que hoje jaz no maligno, que estão nas mãos do maligno, os reinos deste mundo serão do Senhor e do seu Cristo. Amém? Vamos lá, semana que vem a gente já começa a falar mais sobre o tabernáculo. Ficam com Deus, Deus abençoe vocês. Amém? A paz.